Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal e aventureiros do mundo do fantasy que estão dispostos a conhecer mais um dos tipos insanos de magia que existe no mundo antigo. Bem, para você que não tem medo de atravessar as montanhas de Morn e do outro lado encontrar um pessoal só, uma coisinha de nada, levemente insano, que cultua um gigantesco buraco no chão e faz uma espécie de magia brutal, violenta e comestível, que eles chamam de Gut Magic, que seria magia do bucho ou magia das entranhas, como você preferir chamar. Eu prefiro chamar de gastromancia, porque o poder dessa magia vem do estômago. Então, agora que eu tenho seu interesse, vamos continuar falando desse tipo de magia única e exclusivamente usada pelos reinos dos ogros no mundo do Warhammer Fantasy. Muito bem. Nós já sabemos o básico de magia, a gente já conversou sobre isso, e você, humano, sabe que a magia é ciência. Afinal, existem ventos de magia, e esses ventos de magia representam coisas diferentes. Por exemplo, a magia da vida representa a vida, é abundante em florestas. A magia da morte representa a morte. Uma cidade que foi devastada por uma praga ou um local, um campo de batalha onde houve muita morte, esse vento é potente lá. Assim como a magia da luz e do fogo são mais fortes de dia, e algumas magias como a celestial é mais forte à noite, e a magia das sombras também, porque elas são meio que uma coisa contrária à outra. Uma vem do sol, outra vem da lua, e tu, como um mago imperial, tu estuda isso aí e tu avalia que existem essas magias, que dá para fazer um certo senso e uma forma meio científica de como produzir elas. Muito bom para ti, mas tem algumas magias que a tua ciência não explica. Aonde está a tua ciência agora? Quando nós falamos dos antigos, algumas facções fazem magias únicas e especiais para elas. Por exemplo, os nossos homens lagartixa, os grandes homens lagarto, os slan, os chefes, os líderes intelectuais deles, o sapo gigante que dorme muito, eles possuem uma habilidade de invocar magia do próprio planeta, que eles chamam de geomancia, uma espécie de mover placas tectônicas e criar cidades onde antes não tinha nada. Eles têm o poder de afundar placas de continentes para baixo do mar. Esses caras são incríveis no poder de modificar o planeta em si. Ainda bem que eles passam a maior parte do tempo dormindo, porque a magia deles é altamente roubada. Mas tudo bem, né? Faz sentido, porque eles foram os primeiros e os antigos usaram eles para mexer as placas tectônicas do planeta e criar o planeta ideal para a vida. Infelizmente, parte da vida que veio foram os elfos, e depois de uma cisma ali, uma briguinha de família, os elfos se dividiram nos elfos sombrios de Nagaroth e nos elfos superiores que ficam na rosquinha de Ultuan. Então eles se separaram, e os elfos sombrios que cultuam o rei bruxa, né, no caso, junto com a sua mãe, que é uma bruxa também, eles acabaram descobrindo uma forma de magia que vem da dor, do sacrifício e da tortura, que é chamada de magia negra, porque é uma magia das trevas e que consegue destruir e corromper a alma de quem a usa. Acreditam-se que essa magia tem uma leve tendência no culto caótico a Slaanesh, e existe, por outro lado, a magia alta dos elfos superiores, uma magia cheia de pompa, de luz e poderzinho, que quer se achar melhor que os outros. Os homens lagarto fazem melhor essa mesma magia, mas os elfos superiores dizem que foi eles que inventaram, que eles são os bambambam e que eles foram os primeiros escolhidos pelos antigos. Mas, né, cada um com seus problemas. Quando eles virar comida de lagarto, aí, né, aí já vai estar resolvida a discussão. E agora, nenhuma
das coisas que eu falei até agora explica a gastromancia dos ogros. Os ogros não utilizam nenhum vento de magia para fazer a magia deles. Eles não utilizam o poder da terra, eles não utilizam o poder da tortura, nenhum poder celestial, mágico e milagroso. Nenhuma dessas coisas os nossos ogros utilizam quando eles fazem essa magia arcana chamada magia do bucho. Ué, como assim? Então o que é necessário? É necessário algum encantamento mágico? Uma forma de ritual, tipo os necromantes ali de Nerrekara? Não precisa fazer ritual nenhum desses aí. Então é algum encantamento, é alguma palavra arcana, tipo as runas dos anões, que representam uma magia? Também não é nada disso. Então o que é essa desgraça de magia do bucho? Eles comem bastante, muito mesmo, em homenagem ao deus delas, e milagres acontecem. Não, tu tá me zoando, Lorde. Quer dizer então que se eu encher a cara de comida e cultuar um buraco no chão, magia vai acontecer? Calma, não é bem assim. É porque nós sabemos que no Warhammer, quando muitas pessoas cultuam alguma coisa ou acreditam em algo, como o imaterial é um reflexo da nossa realidade, esse culto meio que modifica o imaterial, e os ogros têm total confiança que o deus deles é de verdade, até porque dá pra ver o deus deles é um buraco gigantesco. Nós sabemos na história dos ogros que eles estavam avançando a partir ali das montanhas para leste, calma aí, deixa eu ver, é leste isso, em direção a Cathay, comendo tudo que estava no caminho, vendo aquela horda de monstros gigantes se aproximando e comendo seus súditos. Digamos que um imperador celestial dragão meio que invocou uma magiazinha, nada roubada também, e trouxe um meteoro gigantesco para parar os seus inimigos, e o meteoro era feito com uma pedrinha que alguns, de uma espécie superior que vive no esgoto próximo de você, dizem chamar Warpstone. Yes. E a Warpstone, quando ela cai em alguma coisa, ela modifica a realidade, e ela fez um buraco gigantesco no meio daqueles ogros e foi sugando para baixo de um penhasco que parecia infinito várias e várias tribos dos ogros. Tamanha a morte e a devastação que os ogros nunca recuperaram totalmente os seus números, e eles acabaram então fugindo desse buraco que não parava de expandir em direção às montanhas de Morn e a antiga casa dos gigantes celestiais, que eram os gigantes de muito antigamente, que viraram comida de ogro. No caso, os ogros então fugiram desse buracão enorme, só que além desse buraco ter consumido quase toda a sua civilização, eles também foram amaldiçoados por ele. Aquela presença daquela magia em forma de pedra meio que transformou os ogros e deu a eles uma fome insaciável, e o buraco também tem uma fome insaciável, e os ogros, quando eles estão acordados, eles têm um apetite que não acaba nunca. Às vezes, cara, isso faz eles comerem coisas idiotas até. Não é incomum um ogro comer tipo casca de árvore, pedra, pregos, tipo couro de uma armadura ali, ele fica roendo para comer. Até os nobblers, que eles têm tipo como um animal de estimação, de vez em quando bate a fome, eles comem. É como se tu tipo batesse a fome de um jeito que tu tem que comer o teu cachorro, entendeu? É incompreensível para nós humanos o tamanho da fome que eles passam. Vampiros olhando para eles primeira vez, né? Porque o vampiro tem a sede de sangue também que não passa nunca. Mas os ogros aqui têm esse apetite voraz devido a uma espécie de maldição
por aquela proximidade que eles estavam daquele buraco, mas o ogro não considera isso aí uma maldição, ao contrário, eles acreditam que isso é uma espécie de lembrança do deus deles. Aquele buraco, eles acreditam que é um deus. Nossa, Lorde, eles acreditam que um desastre gigante é uma coisa de Deus, dilúvio, pragas. Sim, é bem comum, deus de destruição. Então aqui, ele considera aquilo ali uma forma de o deus deles mostrar para eles quem é que manda, e eles entenderam a mensagem, e os ogros acreditam fielmente que o The Great Maw, ou a grande mandíbula que se abriu ali, é o deus de verdade. Alguns até dizem que tem do outro lado do mundo o mesmo buraco, ele cavou pro outro lado. De tanto apetite que esse negócio tinha, ele ficou sem fim mesmo e ele atravessou o planeta, mas nós não sabemos se isso é verdade. Alguns dizem que tem um outro buraco no meio do mar, nós não sabemos. E o que dá pra saber é que esse buraco tem uma espécie de dentes ali, umas protrusões e umas coisas aberrantes lá embaixo. Tu não deve ir. E o ogro, uma vez na vida, faz uma peregrinação para esse buraco e costuma fazer sacrifícios pro buraco. Então nós temos uma espécie que cultua isso como um deus, que acredita que essa fome infinita é uma mensagem de Deus, e eles fazem sacrifícios para esse deus. Com certeza isso modifica o imaterial e transforma essa crença deles em algo verdadeiro. E com toda a espécie dos ogros tendo total certeza que aquilo é real, isso se transforma em real. Assim, a magia do bucho, essa gastromancia, ela é mais perto dos milagres de batalha dos monges ali de Ulfric e Sigmar do que realmente da magia praticada pelos maguinhos élficos ou pelos magos dos colégios da magia do Império. Por que razão? Porque é uma coisa de fé. Então um ogro não considera aquilo ali como magia propriamente dita, ele considera meio que como uma espécie de milagre. Então a magia do bocho é uma forma da grande boca apresentar a sua fome aonde os seus súditos estão. Então onde tem os ogros matando e comendo, a grande boca está presente, e aí existem os representantes e os que fazem isso aí acontecer, e eles são aptamente chamados de açougueiros, já que o sentido dessa magia é comer ou ser comido. Então esses caras vão comer qualquer coisa, e eles descobriram formas de fazer essa alimentação vigorosa delas e esse fervor e crença à grande boca uma coisa controlada, ritualística, que tem sempre resultados semelhantes. Então vamos falar um pouquinho da beleza da magia do bocho. Você que tem um certo estômago fraco, falar sobre ogros não é pra você, porque os ogros, a última coisa que eles têm é o estômago fraco. Na real, nada num ogro é fraco. E os ogros, essa gastromancia, é praticada por... eles são quase que xamãs. Esses açougueiros, eles vivem meio que isolados do resto dos ogros, mas alguns têm vários, os mais famosos açougueiros, têm vários, não vou dizer súditos, aprendizes, acho que seria o termo mais correto, que vêm aprender com eles esse caminho da boca. Além disso também, quando um tirano quer fazer um evento, uma festa, uma coisa maior, ele costuma contratar os serviços, porque esses açougueiros servem tanto como cozinheiros quanto monges da cultura deles. Então os açougueiros geralmente servem os tiranos tanto a comida quanto em obediência. Então eles meio que vivem isolados, mais a leste da grande boca, mas tu vai ver alguns junto com os tiranos mais poderosos, e tu vai ver alguns também em grupo para aprender com algum mais veterano e mais famoso no caminho da boca. Com isso, eles têm essa organização, e os mais famosos mesmo, e os que mais recebem dinheiro dos tiranos para trabalhar, esses aí conseguem até recrutar
caçadores ogros. Os caçadores ogros costumam ser ermitões, eles vivem meio que sozinhos. Mas tu pagar o certo, talvez ele trabalhe pra ti. E esses caçadores vão buscar os maiores monstros e as criaturas mais perigosas para trazer para esses rituais de degustação pra Grande Boca. Aliás, fica um adendo ao lore aqui. Quando os ogros fazem uma festa, eles geralmente fazem uma espécie de poço, o The Pit, que é uma representação da Grande Boca, é uma arena onde lá embaixo eles vão fazer duelos ali, brigas, tanto com escravos, tanto com animais, tipo eles soltam um tigre dentro de sabre contra um rinoceronte, e aí todo mundo fica olhando, rindo, gritando, bebendo, e nesses momentos ali durante a festa, é quando os ogros jogam nesse poço comida. Peraí, Lorde. Tu tá dizendo que uma criatura que tem uma fome infinita dá comida? Sim. Eles fazem um sacrifício de comida. Eles pegam comida totalmente comestível, que é raro um ogro fazer isso, e jogam no poço. Por quê? Porque o medo e aquela respeito à Grande Boca, essa divindade delas, é maior do que a fome do ogro. Então, pra te ter uma ideia disso, cara, tu nunca vai ver um ogro recusando comida, muito menos jogando comida fora. Aqui eles jogam porque é uma doação, é um sacrifício a Deus. Então eles vão fazer isso sem pensar duas vezes. Um ou outro dá uma segunda mordidinha ali, porque não vai jogar tudo aqui na comida fora, mas ele acaba jogando a comida fora no final. Então os ogros têm essa crença muito forte na Grande Boca, e dizem que a Grande Boca assola o pesadelo dos ogros, e por isso que às vezes eles fazem a peregrinação, porque ela chama eles pra lá. Então isso fica meio que um peso na tua cabeça o tempo todo. É uma forma de maldição muito antiga, mas que funcionou totalmente bem, seja lá se ela realmente foi feita por um acaso ou por um maldito imperador dragão celestial. A maldição funcionou. E os ogros agora que descobriram algumas formas ritualísticas de usar essa fome como uma espécie de arma, ou magia na verdade, eles conseguem fazer coisas incríveis. Eu vou contar algumas aqui para vocês. Pasmem, meus amigos. Uma das mais simplesinhas e banais é chamada Toothcracker, a quebradora de dentes. A quebradora de dentes, o ogro pega uma pedra ou várias pedrinhas de granito e começa a mastigar. Quando o ogro começa a mastigar e depois comer aquela pedra de granito, uma unidade de ogros próxima que ele está focado e concentrado nela, ou ele mesmo, começam a ter uma resistência de pedra. Tu vai bater neles com uma lança, em vez de enfincar na carne, tu bate como se fosse contra uma rocha. O imaterial trabalha de jeitos esquisitos, e essa magia, o Toothcracker, faz com que os ogros tenham a resistência do granito. É incrível isso, e funciona temporariamente, claro, não dura para sempre, mas enquanto o ogro tá ali comendo aquele granito, uma unidade que ele tá concentrado, ou ele mesmo, vai ficar igual a pedra. E essa é uma das mais banais. Outra bem comum que eles gostam de fazer é a Bone Crusher, a quebradora de ossos. Eles começam a pegar, o açougueiro no caso, começa a pegar vários crânios, fêmurs, quadris, ossos grandes em geral, e ele começa a roer e comer e triturar e engolir. Conforme ele vai triturando e engolindo aqueles ossos e eles vão caindo no estômago dele, passando pelos ossos, ele faz um barulho, trac, 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 o osso quebrando. E os inimigos próximos desse açougueiro começam a escutar o mesmo barulhinho, tac, tac, tac.
do seu próprio corpo, e isso vai quebrando os ossos de alguns inimigos próximos. Não sei se você já quebrou um osso, mas vai te incapacitar com certeza. Imagina tu tá correndo na direção de um ogro com uma alabarda na mão, de repente a tua perna quebra e tu cai no chão sem a perna, tipo a perna fica mole. É mais ou menos isso que essa magia faz, uma magia devastadora. Lembrando que os ogros adoram pegar a coisa viva para comer mais tarde, então lamento, mas você vai ter uma morte muito ruim nas mãos dos ogros. Além disso, eles têm outras magias interessantes. Uma que eu achei engraçada é a Brain Gobbler. O que é a Brain Gobbler? Eles pegam um crânio de um inimigo recentemente morto, ou eles arrancam a cabeça, na verdade, e aí o ogro quebra o crânio e ele come o cérebro de dentro. Comendo o cérebro de um inimigo, ele consegue transmitir para os outros inimigos ao redor um medo, um pavor. Primeiro porque tu acabou de ver o Jeffrey sendo decapitado e sendo comido vivo por um ogro gigante 2 vezes o teu tamanho e 8 vezes mais pesado. Né, isso meio que já daria medo por si só, mas fazendo isso, ele consegue transmitir uma imagem dos teus piores pesadelos e medo, que nesse momento é ter a tua cabeça arrancada e comida por um ogro. Tudo bem, né? Eu acho que não precisava. Só o fato dele estar fazendo isso já é assustador o suficiente. Não precisava mais. Mas eles adicionam imagens de pavor na tua cabeça. Eles conseguem entrar no teu psicológico e te afetar muito. Novamente a tua habilidade de batalha vai ficar gravemente prejudicada. Tem uma interessante também, chamada Bull Gorgers. O Bull Gorgers, o açougueiro, ele come o coração de uma criatura muito forte e violenta, como ali aqueles rinocerontes que eles usam, os Rhinox, ou os Mornfangs, que é uma cavalaria que vive ali nas montanhas de Morn. Eles comem aquelas coisas, o coração delas precisamente, e comendo o coração de uma criatura tão forte, ele ou as outras unidades que estão próximas começam a ter um vigor e uma energia imensa, e eles têm mais velocidade, mais agilidade e muito mais resistência do que eles teriam sem isso aí. Então ele está afetando eles e dando eles uma vitalidade imensa com o consumo de um coração gigantesco de um maldito Rhino, que seria um rinoceronte gigante. E essas aí ainda são algumas das mais comunzinhas. Tem piores. A maior magia delas é a chamada Demó, ou a grande boca ali, a grande mandíbula. Para ter o nome da divindade delas, tu já imagina que deve ser uma coisa fenomenal. Quando um açougueiro tá muito puto com o inimigo e ele quer realmente fazer ele sofrer muito, ele faz um festim em uma carcaça inteira de um animal enorme, coisas como uma mantícora, coisas como o Rhinox ali agora sem o coração por causa da magia anterior, um Mornfang inteiro, ou uma boa parte de um Thunder Tusk ali que é tipo um mamute. O açougueiro vai comer praticamente sozinho. Tu deve estar pensando, você que pensa como um ogro, que desperdício, o cara tá comendo um monte de carne sozinho sem motivo nenhum. Não, comendo quase toda a carcaça, ele invoca uma energia da grande boca tão grande, que a fome dele e a da grande boca meio que se juntam, e a grande boca quer participar do banquete e abre-se um buraco gigante no chão aonde o açougueiro deseja, então preferencialmente embaixo do pé do teu inimigo, e a grande boca vai abrir uma mini grande boca, então uma boquinha para fazer uma comida fora de horário, e vai engolir tudo que tá ali dentro e devorar. Então, né, se tu não quiser morrer para sempre sendo, né, devorado num buraco no chão, recomendo que tu lute ou corra muito quando tu vê um ogro devorando um mamute, né? Dá pra ver isso aí vindo, né? Azar teu que não desviou.
Mas no caso, muito cuidado, isso pode consumir exércitos inteiros. E uma das magias mais nojentas que eu vi aqui também é a chamada Troll Guts, ou tripas de troll. O que é a tripas de troll? A tripas de troll, meu amigo, é exatamente o que parece. Os trolls do Warhammer são criaturas meio caóticas, extremamente nojentas, muito fedorentas e que têm uma regeneração não natural. Aliás, é capaz tu arrancar os intestinos ali, parte do estômago dela, e essa é a parte do organismo do troll regenerar, e aí tu pode arrancar de novo. Então tu tem um suprimento infinito de intestinos de troll para te fazer a tua magia. Que bom isso aí, né? Pena que a carne de troll é totalmente venenosa e tóxica. Se um ser humano comesse uma fatia sequer, tu iria morrer. Ela iria te deixar extremamente doente. E se tu não morresse disso, ela iria começar a crescer no teu estômago e tentar abrir um buraco no teu estômago e sair do teu corpo. É um negócio horrível e venenoso que não deve ser tentado. Mas o ogro tem tanta resistência que ele consegue aguentar o envenenamento, e mesmo que a carne do troll tente regenerar dentro do estômago do ogro, o estômago do ogro consegue vencer em partes a regeneração do troll, não totalmente. Como funciona essa magia? Quando ele come os intestinos do troll, ele começa a criar um poder de regeneração. E essa é uma das coisas mais assustadoras até, porque olha só, tu já tem um ogro que é muito mais forte que um ser humano, muito mais resistente, e agora o desgraçado regenera não só o maldito açougueiro, mas também a unidade que tá junto. Então se tu tem uma unidade de elite dos ogros, ela vai regenerar. Então eu atirei no ogro, o buraco da tua bala vai fechar e a bala vai cair para fora, e o ogro vai ficar muito puto vindo na tua direção. Lamento pela tua existência nesse momento. Não incomode os ogros, sério, não faça isso. E no caso, o açougueiro, como ele está regenerando, enquanto ele consome aquela coisa que está tentando destruir o estômago dele, o estômago dele também está regenerando ao mesmo tempo, com isso dando a ele mais chances de sobreviver. Acredito que ele vai ficar um tempão com dor no estômago, mas eventualmente os ogros costumam vencer isso aí. E, detalhe, eles também, os açougueiros mais famosos, costumam levar em batalha uma grande quantidade de noblars. Por que eles têm que ter um monte daqueles pele verde escravos que os ogros levam? Simples, tudo isso que eu te falei exige que ele tenha em mãos um ingrediente. E onde é que ele vai guardar esses ingredientes? Deixa eu tirar aqui do meu bolso um coração, isso não existe. Eles precisam carregar, e o ogro, no caso, os açougueiros especificamente, costumam ter hordas desses noblars para levar essas criaturas para eles. Então eles levam ali, digamos, um Rhinox. Quando ele quer devorar o coração, o açougueiro mata o Rhinox na batalha, arranca o coração e come. Enquanto isso, os noblars estão trazendo também alguns escravos humanos para ter o cérebro devorado e fazer outra magia do medo ali. Então cada um delas vai fazendo o possível para coletar recursos e entregar para o açougueiro, para ele conseguir comer e fazer a magia dele direto. Além disso, eles costumam também ter um caldeirão onde esses noblars vão enfiar os corpos mortos ali dentro, para que o açougueiro sempre tenha uma fonte de comida em grande quantidade para aumentar a capacidade de magia dele. Não é incomum também esses açougueiros terem uma espécie de templo, mas templo assim no sentido mais abrangente possível da palavra. É meio que uma prisão subterrânea ao redor ali das montanhas de Mor, numa caverna. E nessas prisões subterrâneas eles vão ter ali de tudo: coelhos, servos, rhinox, humanos, pele verde, tudo que é para engolir ele vai ter ali dentro, para manter os ingredientes fresquinhos, para quando ele ir para a batalha ele leva eles nas jaulas, e aí, se necessário, ele vai cozinhar tudo e comer,
para fazer a magia dele no momento mais crucial durante um conflito. Então, espero que as suas definições de medo foram atualizadas e é melhor estar do lado dos ogros do que contra eles. Lembre-se sempre, se alguma vez você contratar um ogro mercenário, pague o maldito ogro, senão ele vai te convidar para jantar e adivinha quem será a janta. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e estejam com Sigmar.